Amém. Boa noite, família. Vocês estão bem, gente? Eu estou muito feliz de estar aqui, como sempre. É sempre uma honra, mas também é um temor muito grande subir aqui para falar da palavra de Deus. Mas eu acredito que Deus tem coisas grandiosas para falar conosco nessa noite. Amém? Sem demorar demais, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jó 23, versículo 10. Bom, esse ano de 2025 foi um ano muito louco, assim, não sei para vocês, mas para mim foi um ano de muitas coisas novas, muitas novidades, muitos aprendizados, crescimentos, momentos difíceis, enfim, muitas coisas. E eu queria falar nessa noite sobre Jó. Eu queria expor o livro de Jó, e eu prometo que eu vou ser bem rápido, mas o livro de Jó ele é bem grande, então eu vou ter que adiantar algumas coisas aqui. Mas o que eu queria falar é que Deus ele permite o sofrimento na nossa vida. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos, nós vamos passar por provações, porque aqui ainda não é o céu. Aqui ainda é o vale da sombra da morte que nós temos que passar, aquele vale da sombra da morte que Davi fala no Salmo 23. Aqui é o mar de tristeza, que é o mar de dor, é o mar de sofrimento. Mas a gente tem uma boa notícia, que a gente sabe que a gente é peregrino. A gente está aqui apenas de passagem. Aqui não é o nosso lar. O problema é que às vezes a gente se apega a coisas deste século, a coisas terrenas que são apenas passageiras também. E muitas vezes Deus nos envia dores, nos envia sofrimentos, Ele tira coisas de nós para que nós entendamos que aqui não é o nosso destino final. Existe um lugar preparado para nós, existe uma mansão celestial preparada para nós. Nós cantamos isso essa noite. Existe um lugar para qual nós iremos e viveremos para sempre. Nós estamos a caminho dessa mansão celestial. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil. Ele nunca prometeu uma vida tranquila. Ele nunca prometeu uma vida sem dor e sofrimento. Mas existe uma promessa. Nós chegaremos lá. Amém? Vamos ler? Jó 23:10 diz assim: Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como ouro. Somente isso. Eu queria tomar esse versículo como o início, mas eu vou falar de Jó inteiro essa noite. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a gente vai andar bastante pelo livro de Jó aqui. E aí eu queria começar falando quem foi Jó. Existe um debate que perpetua há muito tempo, que procura entender se Jó realmente existiu ou se Jó é apenas uma ficção ou uma parábola. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe nos profetas, a gente percebe no livro de Tiago, a gente percebe em vários livros comentando sobre Jó. E nós conseguimos entender que Jó de fato existiu, ele não é uma parábola, ele não é uma ficção, uma história inventada, colocada na Bíblia. E nós conhecemos Jó como aquele homem rico, um homem rico que soube lidar com a sua riqueza, mas que em determinado momento ele perde tudo, e ele sabe lidar com a pobreza também. Deus diz no próprio livro de Jó que Deus era um homem rico, íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Eu acredito que o livro de Jó é um dos livros um pouco mais difíceis assim de se compreender na Bíblia, porque ele tem muitos altos e baixos, muitas coisas
que se você não prestar atenção acaba passando batido e você fica sem entender. E cara, Jó também estava assim durante a sua história, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas no livro de Jó a gente percebe que a dor e o sofrimento enviado por Deus não é um acidente, é uma arma. A gente tem ouvido falar nos últimos domingos sobre conhecer a Deus, sobre conhecer a Cristo. E essa é uma arma que Deus pode usar. A dor e o sofrimento pode ser uma arma usada por Deus para nos aproximar nele, para nos aproximar dele. A gente precisa se lembrar que existe um Deus que está no mais alto céu, mesmo em meio à nossa dor e mesmo em meio ao nosso sofrimento. Jó era um homem íntegro. A Bíblia fala que ele fazia de tudo para manter uma vida íntegra, uma vida correta. Ele acordava de madrugada para oferecer sacrifícios ao Senhor, em prol dos seus pecados e em prol dos pecados dos filhos dele, que ele nem sabia que os filhos dele cometiam, mas ele já se adiantava, sacrificava para que Deus o perdoasse e perdoasse o pecado dos seus filhos. E num certo momento da história de Jó, Satanás se apresenta junto com os anjos a Deus e vira um debate ali entre Jó e Deus, entre Deus e Satanás sobre a vida de Jó. Jó ele acaba virando um debate ali, porque Deus ele fala assim: Satanás, você não vê o meu servo Jó? Olha como ele é. É como se Deus tivesse se amostrando para Satanás e dizendo: olha o meu servo Jó, como ele é bom, como ele é fiel, como ele é íntegro. E nesse debate a gente sabe o final da história. A gente sabe o que acontece. Mas mesmo assim, Jó ele acaba passando por sofrimentos e dores enviados por Deus. E a gente, ou muita gente, não consegue acreditar que pode existir um Deus que envia algum tipo de sofrimento. Não é possível que Deus pode enviar o sofrimento. E deixa eu te falar, lendo o livro de Jó, você vê que Deus envia sim sofrimento. Durante a pandemia, John Piper, um teólogo, ele escreveu um livro chamado Coronavírus e Cristo. E ele dizia nesse livro que Deus ele era o enviador da pandemia. Deus enviou a pandemia para trazer os seus filhos para perto. Existia algo bom dentro da pandemia. Nós perdemos muitas pessoas, sim, foi um momento difícil, sim. Mas nós não podemos compreender os planos de Deus. O plano de Deus ele é perfeito e é muito além da nossa compreensão. A soberania de Deus é muito além da nossa compreensão. E teve uma mulher que viu esse livro do John Piper e ela falou assim: se esse Deus é um Deus que envia dor e sofrimento, esse Deus é meu diabo. Ela disse que o Deus que envia dor e sofrimento é um diabo. Ela não consegue acreditar que existe um Deus que pode enviar dor e sofrimento. Mas na verdade é possível. Deus, ele envia dor e sofrimento. Em Jó 1, de 6 a 12, diz assim: certo dia, os anjos do Senhor vieram se apresentar, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, disse o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não pusestes uma cerca em volta dele e da família dele de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos.
apenas não encoste um dedo nele. Então, Satanás saiu da presença dele. Satanás, ele está acusando Jó de que Jó estaria acusando... ele estava acusando Jó de que Jó somente servia a Deus pelo que Deus podia dar a ele. Como se ele estivesse servindo e adorando a Deus somente por interesse. Mas Deus, ele autoriza que Satanás toque nele. Ele permite que Deus tire as coisas de valor humano de Jó, para poder revelar a verdadeira motivação da integridade de Jó. Nós aqui que lemos o livro de Jó, nós sabemos que Jó não estava adorando a Deus por interesse, mas Satanás está acusando Jó de fazer isso. E Deus coloca Jó à prova. Ele coloca Jó no meio do debate entre Deus e Satanás, para dizer que Jó era um homem fiel. E aqui fica uma coisa para a gente refletir. Será que nós sabemos que Jó adorou mesmo em meio à dor, mas será que nós estamos adorando a Deus em meio à dor, em meio a todo sofrimento? Nós estamos adorando a Deus porque Ele é digno de adoração? Nós estamos adorando a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode fazer a nós? Existe um argumento teológico chamado a aposta de Pascal. O que é essa aposta? A aposta de Pascal. Deus, ele existe. Se Deus ele existe e eu o adoro, eu ganho tudo. Mas se Deus não existe e eu o adoro, eu perco pouco, porque Deus não existe. Mas se Deus não existe e eu o adoro, eu perco pouco. Mas se Deus existe e eu não o adoro, eu perco tudo. Então, a aposta de Pascal é como se você fizesse uma aposta mesmo. Eu aposto que Deus existe e eu estou adorando porque eu sei que se Ele existe, eu estou fazendo essa aposta que Ele existe, no final eu vou ganhar alguma coisa. Vendo assim, é muito legalzinho, é muito bonitinho, mas é ruim. A aposta de Pascal, ela baseia a adoração naquilo que você pode ganhar no final de tudo. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que o adoremos naquilo que Ele é. Na sua grandeza, na sua soberania, na sua santidade. E não com interesse naquilo que Ele pode nos dar. A aposta de Pascal, ela parece ser legal. É um argumento que eu já usei contra um ateu. Mas não é isso. Não é certo. Nós não devemos adorar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Jó, mesmo após perder tudo, perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, Jó adorou ao invés de blasfemar. E a grande questão é, será que nós, no lugar de Jó, na mesma situação que ele se encontrava, nós lembraríamos de adorar a Deus? Será que perdendo tudo, perdendo nossa casa, nossos bens, nossos filhos, nós lembraríamos de adorar a Deus? Nós teríamos coragem de adorar a Deus? Em meio às tribulações, em meio às dores, a gente lembraria de olhar para cima e lembrar, existe um Deus que está cuidando de tudo? Eu não sei o que se passa na sua vida nesse momento. Eu não sei o que você passou durante esse ano inteiro. Talvez esse ano tenha sido um ano difícil. Mas uma coisa eu sei. Deus é digno de nosso louvor, de nossa adoração, em qualquer a circunstância que seja. Deus é digno da nossa adoração, principalmente em meio à nossa dor. Existem alguns momentos na Bíblia em que nós vemos que as pessoas elas adoraram a Deus independente das circunstâncias. E eu vou falar 3 aqui pra gente. Nós devemos adorar a Deus enquanto estamos correndo risco de vida. No Salmo 34, Davi, ele fala, busquei ao Senhor
E ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi adora ao Senhor quando ele estava sendo perseguido por Saul. Enquanto Saul tentava o matar, Davi adorava ao Senhor, porque ele sabia que Deus poderia livrá-lo. E mesmo que Deus não o livrasse, Davi adorou a Deus. Quando a provisão parece que não vai vir, nós devemos adorar a Deus. Em Abacuque 3,17 diz assim, mesmo não havendo florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, falhando safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas, ainda assim eu exultarei no Senhor e alegrarei no Deus da minha salvação. Moisés e o povo estavam fugindo. Abacuque, ele mostra que a sua adoração não dependia se a provisão de Deus viria ou não. Ele decide adorar a Deus, mesmo que a videira não dê fruto, mesmo que a safra de azeitonas não venha dar certo, ele adora a Deus. E nós devemos adorar a Deus na vitória, obviamente. Êxodo 15 diz assim, então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés e o povo decidiram adorar a Deus, pois Deus os havia livrado do exército de Faraó. Nós vemos aqui vários exemplos bíblicos de que a nossa adoração a Deus, ela não pode depender das circunstâncias que nós estamos. Nós devemos adorá-lo simplesmente pelo que ele é. Jó, em pouco tempo, ele perdeu tudo. E enquanto ele perde tudo, no meio disso tudo, ele fica muito doente. Ele fica muito ruim. Ele não tem tempo de respirar. Era uma coisa atrás da outra. Era filho, era casa, era muito doente. A Bíblia vai falar que vermes saíam do seu corpo pela doença que ele tinha. E Jó, ele não fazia ideia dessa disputa, desse desafio entre Deus e Satanás por causa dele. Na verdade, nós sabemos mais sobre o sofrimento de Jó do que o próprio Jó sabia. Mas Satanás não havia conseguido vencer. Mas Deus havia permitido Satanás ferir Jó. E aí, em certo momento na Bíblia, no livro de Jó, nós vamos ver Jó sentado no meio das cinzas, cheio de machucados, com vermes saindo. E ele pega caco de cerâmica e começa a se coçar. E ele começa a passar os cacos de cerâmica no seu corpo, para ver se em meio àquela dor e aquele sofrimento, Jó acha algum alívio. Ele tenta procurar alívio se coçando as suas feridas, porque ele não entendia o que estava acontecendo. E talvez aquela coceira ali seria o único momento de alívio de Jó. E enquanto ele está se coçando, procurando algum alívio, ele ouve da sua mulher: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? No meio da maior dor de Jó, ele ouve da mulher dele: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E claro, eu acredito que isso deve ter passado na cabeça de Jó. Não a questão de amaldiçoar a Deus, mas a questão de morrer. Talvez ele tenha pensado que a morte poderia lhe trazer alívio. Mas ele faz uma coisa pior. Eu acho que é pior do que pedir para morrer. Ele pede para nunca ter nascido. No capítulo 3, ele vai dizer assim: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se naquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele.
não resplandeça a luz sobre ele. O momento de nascimento de uma criança talvez é um dos momentos mais felizes da vida de um casal. Dalcer e Tamires pode fazer isso, estão fazendo menina rodo. E cara, pode ser que seja um dos momentos mais felizes da vida de uma família, o nascimento de uma criança. E Jó está dizendo: amaldiçoado seja o dia do meu nascimento. Jó vai dizer: seria melhor que minha mãe fosse estéril e que eu não tivesse nascido. E será que nós, no momento de dor, não teríamos achado que seria melhor morrer? Ou também pensado isso: cara, seria melhor se eu não tivesse nascido para eu não ter que passar por isso. Nós passamos por sofrimentos e dores igual Jó. E nós também temos os mesmos pensamentos de Jó. Cara, talvez era melhor eu ter morrido durante o meu nascimento ou nem ter nascido. No momento em que nós nos convertemos ao Evangelho, nós temos a falsa ideia de que nós não iremos passar por sofrimentos e dores. Nós acreditamos que os nossos problemas irão acabar, mas não é bem assim. Os filhos de Deus também passam por sofrimentos. Ser cristão não anula os momentos de sofrimento. Ser cristão não anula todas as provas e dores que nós iremos passar. Mas ser cristão nos traz uma certeza: nos momentos de dor, Deus está lá, nos sustentando, nos fortalecendo e nos dando sabedoria para passar por aquilo. Ser cristão é isso, é passar por momentos de dor e sofrimentos, tendo uma certeza: Deus, Ele é soberano no meio da nossa dor e do nosso sofrimento. Deus, Ele é soberano sobre tudo. Nós cantamos: nas horas escuras da vida de Deus está lá, Jesus está lá. E Ele está. Talvez esse ano foi um ano difícil, que teve dores e sofrimentos. Mas tenha uma certeza: Deus estava lá. Deus estava lá. A partir do capítulo 4 de Jó, aparecem 3 amigos de Jó. E eles vieram visitar Jó para ver como Jó estava. E seus amigos chegam com vários discursos bonitos. Chegam dizendo várias coisas. Só que, na verdade, essas coisas que eram dizidas para Jó eram coisas duras, que machucavam mais ainda Jó. E talvez essas coisas que esses amigos diziam serviam apenas para ferir mais Jó. Eles diziam que Jó estava passando por aquilo porque ele havia cometido algum pecado, ou porque Jó tinha feito algo de errado. Na mentalidade daqueles amigos ou dos religiosos daquela época, era que se você comete algum pecado, você sofre. E sim, se você comete algum pecado, você sofre. Mas você não podia sofrer se você não tivesse cometido algum pecado. O salário de um homem justo era riqueza. Na cabeça deles, o homem ele era rico porque ele era justo. Mas ele estava passando por sofrimento, ele era um pecador, ele era um homem ruim. E nós vimos no começo que Jó era um homem íntegro. Essa não era a realidade dele. Jó não tinha cometido nenhum pecado. Mas ele estava passando por uma permissão que Deus havia dado de passar por sofrimento e dor. Esse sofrimento e dor que Deus havia enviado era para revelar algo bom mais para frente. Pessoas estão passando por sofrimento e elas não precisam muitas vezes de alguém para apontar o dedo e para ficar cutucando a ferida. Às vezes a pessoa está passando por um sofrimento para que Deus a traga para perto e elas precisam de alívio, elas precisam de conforto. O pastor Iago Martins, ele fala que esses amigos de Jó lhe diziam muitas coisas teologicamente corretas. Ele chama de teologia certa para a dor errada. Jó não era um pecador. Jó não era um homem ímpio. Ele era um homem justo e íntegro que estava passando
por algum sofrimento. Os amigos de Jó viam aquele sofrimento de Jó como algo que Deus estava punindo Jó. Eles achavam que Deus estava punindo Jó por algo que Jó tinha feito. A verdade é que Jó não tinha feito nada. Bildade, que é um dos amigos de Jó, no capítulo 8, ele acusa Jó. Ele acusa Jó de que Jó estaria acusando Deus de ser injusto. Jó dizia que não havia cometido nenhum pecado. Na cabeça de Bildade, Deus entregar dor e sofrimento para Jó é um ato de justiça, porque na cabeça de Bildade, Jó havia cometido algum pecado. E aí, esse amigo, Bildade, ele começa a dar soluções para Jó. Ele começa a dar algumas direções e diz assim: Jó, mas é só você se arrepender. Jó, é só você voltar a ser crente, você se desviou. Jó, você está cometendo algum pecado, algo ruim. Mas essas palavras não faziam sentido para Jó naquele momento. Jó não havia se desviado. Só que, no momento de dor e sofrimento, Jó acaba dando ouvido para esse amigo. Jó, ele começa a achar que aquelas coisas que os amigos estão dizendo fazia sentido. E quantas vezes nós, no meio da nossa dor e do nosso sofrimento, damos ouvidos para conselhos errados? Achamos que aqueles conselhos vêm de Deus. Achamos que aquelas coisas que as pessoas falam para nós vêm direto de Deus. Mas não. Às vezes são coisas bonitas, mas no momento errado. E quantas vezes nós também damos conselhos que parecem ser de Deus, mas para aquela pessoa não faz sentido. Às vezes aquela pessoa não está passando por um sofrimento porque ela está fazendo algo de errado, mas ela está passando por um sofrimento porque Deus enviou esse sofrimento para se aproximar dele. No momento da nossa dor, nos furacões da nossa vida, Deus, Ele está ali. É necessário nós lembrarmos que existe um Deus que está no controle de tudo. Todas as coisas já estão escritas pelo dedo de Deus. Jó havia perdido tudo. Jó não tinha mais nada do que se gloriar. Ele não tinha mais nada de dizer que ele era bom. E mesmo assim, Jó decide perseverar. Eu não sei vocês, mas eu quero ter a fé de Jó. De saber que se Deus pode me matar e me enviar um sofrimento amanhã, eu decidi adorá-lo hoje. Eu quero ter essa fé de Jó. Sabe, os momentos de dor e os momentos de sofrimento, infelizmente ou felizmente, são os momentos que nós mais lembramos de Deus. A nossa dor e o nosso sofrimento devem nos levar para perto de Deus. Talvez seja o caminho mais ruim, mas Deus usa esse caminho para nos aproximar dele. Nós devemos conhecer a Cristo. Nós devemos conhecer um pouco da sua soberania. E Deus usa a dor e o sofrimento para isso. Nós precisamos saber que no meio da nossa dor e do nosso sofrimento, nós não dependemos apenas da nossa sabedoria, mas nós precisamos saber que Deus está ali e Ele é grandioso para nos conceder tudo aquilo que precisamos. Toda a sabedoria que nós precisamos, quando nós estamos passando por meio da dor, tudo aquilo que nós precisamos, todas as ferramentas estão nas mãos de Deus. Já no capítulo 27, bem mais para frente, Jó, ele decide se defender dos amigos dele que estão fazendo acusações. Jó decide se defender mesmo. Ele fala, eu preciso falar alguma coisa, eu não posso ficar aqui só ouvindo acusações.
E aí no versículo 4 ele diz: meus lábios não falarão maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Jó não está se defendendo de Deus. Ele não está dizendo que ele não vai reclamar com Deus. Mas ele está se defendendo das acusações dos seus amigos, que estavam tratando ele como se ele fosse um homem de caráter ruim. Ele está se defendendo dos amigos dele. Jó, ele não era ímpio. Ele não estava duvidando da fé que ele tinha em Deus. Mas ele estava confuso. Em meio àquele momento, em meio àquela dor, Jó estava apenas confuso. Em certo momento ele tem certeza de que Deus estava ali. Em outro momento ele começa a duvidar, com seus amigos falando tantas coisas nos seus ouvidos. E ele começa a pensar, será que Deus está aqui? Mas mesmo assim ele decide perseverar. E mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à confusão, Jó decide perseverar. Jó, ele demorou para se defender. Mas ele se defendeu quando o nome de Deus estava em jogo. Quando a glória e o caráter de Deus estavam em jogo, Jó começa a se defender. Jó não se defende por causa dele. Jó não se defende por causa das coisas que os amigos deles estavam falando dele. Ele se defende quando o caráter de Deus é posto em jogo pelos amigos de Jó. E essa é a maior sabedoria que nós encontramos aqui. Nós não devemos nos defender quando as pessoas nos atacam. Nós devemos nos defender quando as pessoas atacam o caráter e a glória de Deus. É sábio você demorar a se defender. É sábio. É sábio você refrear a sua língua quando você é atacado. Mas quando o caráter de Deus e a glória de Deus é posto em jogo, aí sim é a hora de se defender. Jó começou a questionar a Deus por que ele estava passando por aquilo. E ele começa a perguntar a Deus qual é o pecado que eu cometi para que eu esteja passando por isso. Qual é o pecado que eu tenho que pedir perdão para que esse sofrimento e essa dor passe. Mas, no meio dessa tempestade, no meio da dor, Deus decide aparecer a Jó. E Deus decide se mostrar a Jó. E ele começa a fazer perguntas para Jó. E ele diz, Jó, cinge o teu lombo, porque eu vou te questionar algumas coisas. E Jó, ele faz algumas perguntas para Jó, e Deus faz algumas perguntas para Jó, não para humilhar Jó, mas para trazer Jó para perto. Ele começa a fazer algumas perguntas para Jó, para trazê-lo para próximo dele. E não é nada estranho que nos nossos momentos de dores, Deus apareça mais facilmente para a gente e nós começamos a nos aproximar de Deus. E essa é uma estratégia, e talvez seja uma estratégia de Deus para nós também, de nos levar para perto dele. Essa é uma estratégia de Deus de dar dores e sofrimentos para nós, para que nós nos lembremos que existe um Deus que está nos mais altos céus. Aquilo que Deus faz em nós, aquelas dores e sofrimentos que Deus envia para nós, podem não fazer sentido para a gente não sabe o porquê. Mas a soberania de Deus no meio da dor e no meio do nosso caos faz sentido no final. Nós não precisamos entender no meio o porquê. Talvez nem no final a gente vai entender o porquê. No final, Jó não entende o porquê que ele está passando por aquilo, mas ele entende que Deus enviou aquela dor para o levar para perto. Jó, ele não sabe dessa aposta de Deus com Satanás, que a gente viu no começo. Mas Jó decide adorá-lo. Jó entende que com essa dor e sofrimento ele está mais próximo de Deus. No capítulo 42, no final de Jó, no final da história toda, ele vai dizer, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Jó agora conhece Deus mais profundamente. Ele se torna mais íntimo de Deus. Ele não apenas tinha ouvido falar de Deus, mas agora ele viu a Deus e está mais perto dele. A dor e o sofrimento serviu para que Jó se tornasse mais íntimo de Deus. Sabe? Talvez você passou por muita dor e sofrimento esse ano. Talvez os últimos dias tenham sido difíceis, mas essa dor e o sofrimento deve ser usada para te aproximar de Deus. Deve se tornar algo que você vai usar para se tornar mais íntimo de Deus. Deus, ele usa dor e sofrimento para atrair os seus filhos para perto dele. Eu queria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. Se as coisas estão difíceis para você, você se sente pisando nos mesmos passos que Jó, nós temos uma certeza: Deus é soberano. Deus é dono de toda a sabedoria e Ele não vai negar nada para nós enquanto nós estivermos passando por dor e sofrimento. Ele não prometeu que não passaríamos por dor e sofrimento, mas Ele prometeu que Ele estaria lá. Como eu disse, às vezes no final dessa dor e sofrimento nós não vamos entender nada. Mas Jó nunca entendeu também por que ele passou por aquele sofrimento. Mas ele disse: antes eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu o vi com os meus próprios olhos. Enquanto o louvor canta, eu queria que você refletisse e você se perguntasse: será que Deus não queria usar essa dor e esse sofrimento que eu passei durante esse ano para me aproximar dele? Reflita aí nessa noite. Será que Deus não está te enviando dor e sofrimento para que você esteja mais perto dele? Será que Deus não está com saudade de ouvir a sua voz? Será que Deus não está com saudade daquele momento que você era próximo dele? Enquanto o louvor canta, eu queria que você refletisse nisso.